prosseguindo na aula de História de Israel, agora vamos à sexta parte, está na página 44 do material didático que eu disponibilizei aí para vocês, na página 59 do livro. Bom, esse documentário que eu recomendei a vocês, que ele será até objeto da nossa pesquisa, objeto do trabalho que vai dar nota a vocês, que é o documentário Padrões de Evidência. Esse documentário é muito interessante. Eu vou passar também o link do YouTube que mostra esse documentário. Ele fala que nesse período também teve uma grande fome no Egito. Exatamente nesse período que José, próximo desse período que José viveu, tá ok? O comentário diz: David Home fala também de uma evidência que indicaria José como salvador do Egito em um período de fome. Ele fala de uma hidrovia, um canal que reserva a água do Nilo. O nome deste canal, Hidrovia de José, ou Bar Yosef, ou seja, até os dias de hoje é chamado de Hidrovia de José. Quem vai lá no Egito chama esse local de Hidrovia de José. Foi um lago artificial que tudo indica que foi criado exatamente nessa época para livrar da fome. Então é mais uma evidência de confirmação da Bíblia e, claro, da existência de Israel nesse momento. Como eu disse para vocês, os arqueólogos, historiadores, no momento estão rejeitando e dizendo que não existiram esses personagens, nunca ocorreu o êxodo. O comentário prossegue. E segundo os relatos egípcios, essa hidrovia foi construída no período do assentamento de Avares. Ou seja, lembre-se, a cidade de Avares, eu falei na aula para você, na aula passada, da cidade de Avares, que era onde os Ixos, que certamente são os israelitas, habitavam. Nessa cidade foram encontrados residências do estilo de Canaã, homenagem a um homem que parece ser José, tá ok? Esses relatos dessa hidrovia, então, foi encontrado lá onde os ixos israelitas viviam. Aí coloquei aí uma figura extraída desse documentário e veja como ele coloca uma ilustração. Você observar, tem o curso do rio Nilo subindo, né? E você tem à esquerda uma lagoa em azul, artificial, vamos dizer, ali tem água. Ou seja, na época da seca do Nilo, quando o Nilo tinha pouca água, tinha então um reservatório de água gigantesco, que ele teria mandado cavar durante os 7 anos de bonança. Porque você pense como aquilo deve ter sido chocante para os egípcios. Porque se essa é a estratégia, durante 7 anos, os egípcios estavam trabalhando sob ordem de José. Cavem ao máximo para nós termos um reservatório de água bem fundo para servir durante a seca, porque, claro, aquilo ficou como noticiado no Egito. Ó, se prepare que serão 7 anos de bonança e depois 7 anos de fome. Então, nesse ano, 7 anos de bonança, nós temos que armazenar e depois nós temos que também ter um reservatório de água. E eles, ao mesmo tempo, pensando, vamos dizer, olha, se realmente esse José e esse Deus que ele serve, será que realmente isso vai acontecer? E quando aconteceu, vamos dizer, essa mega seca, e o Egito continuou tendo água. Então, e aconteceu exatamente, vamos dizer, no tempo que José falou, olha, vocês terão mais 7 anos de bonança. E eles vendo se cumprir 7 anos de bonança e tendo que trabalhar, e depois eles vendo que realmente o reservatório e o acúmulo especial daquele trigo que era fundamental no Egito funcionou exatamente como José falava. Então aquilo realmente ficou histórico no Egito. Então era homenagem, era razão realmente para ele ser homenageado. Abaixo da figura, o comentário prossegue. José poderia ter criado esse reservatório por entender que a fome viria por uma grande seca do Nilo
E essa interpretação estaria no fato das vacas gordas e magras subirem do Nilo, porque durante a revelação, em nenhum momento, Deus, vamos dizer, como ele interpretou para o faraó, ele deixou a entender um tempo simbolizado em 7 vacas gordas, um tempo bom, e depois um tempo ruim, simbolizado em 7 vacas magras. Ok? Então, quer dizer, o problema dos 7 anos ocorreria devido a quê? O problema ocorreria devido a exatamente a água do Nilo secar. Então, durante os 7 anos que eles tiveram de bonança, foi ano que ele então fez o seu reservatório. Veja, eu separei aí Gênesis 41, versículo 2 a 4, a revelação dizia: e eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gorda de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após ela outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras da carne, comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Ou seja, aí chega um homem e dá uma interpretação dessa. Isso não ficou no vazio. A vida do Egito vai mudar após essa revelação, porque o faraó acredita e José logo interpreta, né? Por que vai vir a fome? Vai vir por causa da seca, porque as vacas vieram do rio, né? E as espigas secaram. Então vai ser uma grande seca. Por isso vai vir fome. Além de armazenar, vamos também fazer um reservatório de água. Quem foi que nos ensinou isso? Foi a arqueologia. Então isso é uma descoberta espetacular. Isso é uma descoberta espetacular, tendo o nome que tem, reservatório, né, de José, hidrovia de José, e sendo construído nessa época. Veja, o comentário prossegue. O reservatório deve ter sido usado no período de seca para manter os campos regados. 3.5, ele fala também o aumento do poder do faraó, porque ele diz que o faraó era um grande dono de terra, o poderoso normalmente, né? Mas nesse período ele ainda ficou mais rico, ok? O comentário diz: o arqueólogo Brian Wood apresenta uma explicação interessante sobre o aumento do poder do faraó e a história bíblica de José. Ele diz que houve um tempo em que o Egito era dividido em regiões denominadas nomos, e os líderes desses nomos possuíam grande riqueza e poder. O Dr. Brian Wood diz que houve um momento em que toda a riqueza foi concentrada no faraó, e os livros de história egípcia não explicam a razão dessa mudança. Ou seja, depois do dilúvio, aquela região foi reconstruída, tá bom? Vamos dizer, e ela foi crescendo em poder aos poucos. O faraó era um homem poderoso. E nesse período diz que a riqueza do Egito se concentrou. Por quê? Porque o faraó é que fez os grandes celeiros. Então todo mundo que precisava de comida tinha que pagar alguma coisa especial ao faraó. Aí eu coloquei aí uma ilustração que ele fez também no documentário, né, de uma figura, o faraó, bem maior do que os outros ricos do Egito. O comentário prossegue. Foi uma grande mudança econômica e social que tem explicação na Bíblia. O Dr. Brian Wood acredita que esse período de seca, fome e aumento do poder do faraó aconteceu nos dias do faraó Sesostris, 1878 a 1860, e de seu filho Amenemés III, que governou de 1860 a 1815. Essas datas, lembre-se, são aproximadas. Segundo a cronologia que eu passei para vocês no começo, José ele se tornou governador do Egito próximo do ano 1802, 1800 em números redondos. Então, olha, esse Amenemés III, ele governou 1815. Isso é uma diferença mínima
em se tratando de 3.800 anos atrás. Tá bom? Então, ou seja, ocorreu uma mega seca no governo desse faraó Amenemés III. E José esteve lá, próximo da época do governo desse faraó Amenemés III, ou seja, uma evidência muito grande também. E como eu disse, esse arqueólogo, tem arqueólogo ali dando entrevista, ele não é cristão não, mas ele diz que ele percebe uma má vontade nos outros arqueólogos quando o tema pode ligar à Bíblia. Eles não querem o tema ligado à Bíblia. E isso é uma tolice. O arqueólogo ele tem que perceber que se ele tem alguma fama, se existem revistas querendo comprar essas histórias, é porque essas histórias ligam ao povo da Bíblia. Se você for ver, 90% daqueles que fazem turismo a Israel, eles fazem turismo a Israel por causa da história bíblica. Às vezes não tem nenhuma ligação com os judeus, mas é a fé em Jesus, é a fé na Bíblia que traz até sobrevivência para eles, em termos falando de turistas, né? Falando de aqueles que vivem do turismo, aqueles que vivem da arqueologia. Eles vendem essas informações para o mundo por causa da Bíblia. Mas ele diz que existe realmente, nós percebemos uma má vontade com a Bíblia. Mas abaixo também tem aí uma figura do rosto desse faraó, Amenemés III, que parece ser o faraó que entregou o poder a José. Olha só que maravilha, né? Como eu disse, se fosse o mundo atual ele seria destruído, mas o mundo antigo, é interessante que o que ele construiu de uma maneira que permanece. Então nós podemos estar diante do rosto do homem que entregou o poder a José. Por quê? A seca foi no período desse rei, Amenemés III. Tá bom? O número 3.6 também fala do aumento da população de Avares. Diz, um fato histórico bem interessante está na descrição bíblica da multiplicação dos israelitas no Egito. Vamos conhecer uma história em Êxodo capítulo 1, versículos 9 e 12, de como Israel cresceu. E exatamente esse arqueólogo, ele diz que nesse período houve um crescimento, tá bom? Próximo dessa época, 1800, da população nessa cidade de Avares. Ou seja, porque o israelita ele vivia muito mais. Lembre-se que o faraó, quando ele encontrou com o pai de José, ele perguntou a história, a idade do pai de José, e quando Jacó falou para o faraó o quanto ele já vivia, o faraó ficou espantado. Vou tentar achar esse texto aqui para vocês. Por quê? No Egito, normalmente os faraós eles viviam 50 anos. A população em si, normalmente ela vivia 40 anos. Então, quando você encontra homens vivendo 130 anos, 110 anos, então veja, em Gênesis 47, versículo 3, então disse Faraó a seus irmãos, qual é o vosso negócio? Não, aqui ele só fala é 47, versículo 9. E Jacó disse a Faraó, os dias dos anos das minhas peregrinações são 110 anos, ou seja, quando ele chegou no Egito, ele chegou com 110 anos. Aquilo já foi um espanto para o Faraó. E aí, quer dizer, e ele disse, os meus pais viviam ainda mais. Por que foi um espanto? Porque os faraós, eles viviam 40, 50 anos. Era a média de vida do Egito naquela época. O israelita tinha uma média de vida muito, muito superior ao dos egípcios. Então ele ficou espantado. Agora pense José vivendo nessa região. José vai viver até 110 anos. Ele vai ser governador. Todos vão agradecer a José por 7 anos e vão continuar gratos. E os filhos desse faraó vão substituir. Da escada José se tornou governador com 30 anos. Da escada morre esse faraó.
José vê o filho dele se tornar faraó, governava, por exemplo, se ele vivia 40 anos, ele ia governar aí por uns 20 anos em média. Tá bom? Então José pode ter visto vários faraós daquela família, já que ele governa do ano 30 ao ano 110 da sua vida. Então são 80 anos governando o Egito. Então mostra como isso foi importante para ele receber aquela homenagem. Então nós estamos diante de uma grande evidência realmente de ser José. Número 3.7, eles encontram depois nessa cidade um aumento da morte dos meninos, ou seja, crianças morrendo, meninos morrendo em grande quantidade, ou seja, esse é um testemunho do que chegou um momento, existe um índice de mortalidade infantil, mas chegou um momento que morriam mais crianças, ou seja, porque toda criança que estava nascendo, menino, eles matavam. Número 3.8, papiro de Brooklyn. Esse papiro ele contém uma lista de 100 escravos do Egito. O interessante é que entre esses nomes, 70% são nomes semitas. E alguns nomes claramente israelitas, como Issacar, Menahem, Asser, Sifrá, citada na Bíblia. Então, esse papiro do Brooklyn, ele é mais uma evidência, né, da existência de Israel lá no Egito. Nesse arquivo para vocês, eu coloquei aí uma foto do papiro do Brooklyn na página 49 e na página 50. Quem está com o livro, isso está na página 64.